Faculdade Teológica Batista Deus é Luz. Criado sobre inspiração divina e com base em princípios cristãos. Trabalha com excelência no ensino e professores qualificados. Professor de honra, Dr. Russell Shedd. Curso Bacharel em Teologia. Uma ótima estrutura para o curso presencial e plataforma de ensino à distância. 3 anos, 36 módulos. E cada mês é aberta uma nova turma. Faculdade Teológica Batista Deus é Luz. QS5 Rua 100, Lote 4 Águas Claras. Informações 3356-3544 ou pelo site www.faculdadebatistadeuséluz.com.br. Eu sempre gosto de dizer, tem uma palavrinha que me escapou agora. Mas muito bem, eu estou fazendo aqui, mexendo um pouquinho com vocês, né, porque nós temos um assunto muito interessante para falar dentro dessa questão, porque tem muitas pessoas que não julgam ser importante o estudo das línguas originais da Bíblia Sagrada. Ah, mas eu tenho que aprender hebraico para quê, professor? Ah, mas grego então, para que eu tenho que aprender isso? Isso não vai mudar em nada a minha vida? Pois vai sim, né? Porque grande parte do analfabetismo bíblico que nós temos hoje, principalmente no seio cristão evangélico, também é por conta da falta de conhecimento dos originais das Escrituras, tanto a língua hebraica como a língua grega. As pessoas não têm uma mentalidade crítica. E eu faço essa provocação por intermédio desse slide, dizendo: você é o que você come. Olha só, você vai para a igreja, você congrega numa igreja, e nessa igreja você leva a sua esposa, você leva os seus filhos, você leva a sua família para se alimentar nesse lugar. Logicamente, dependendo do tipo de alimentação ou de comida que você está comendo, você vai ser o que é passado naquela denominação. Fica à vontade. Você vai ser o que é passado lá. Então você imagina, quem aprende, cresce. Quem cresce, questiona. Quem questiona, exige. E quem exige, amadurece ou matura, né? Em diversas igrejas não há o interesse em se formar cabeças pensantes ou crentes maduros. Por quê? Porque é mais fácil o instrumento, os sociólogos já falaram sobre isso. Você pode estudar Max Weber, você pode estudar Karl Marx, você pode estudar essas pessoas que eles vão dizer. O Karl Marx mesmo, ele sempre falou sobre os instrumentos de manipulação, sejam eles psicológicos ou sociológicos. E infelizmente hoje há essa manipulação, há muitos obreiros, pastores, líderes não estão interessados em ensinar o povo. Por quê? Porque quanto mais, vamos dizer assim, na ignorância o povo permanecer, melhor é para ele. Nós estamos vivendo um outro tempo. Né? Nós estamos vivendo um tempo onde, né, a teologia, não só falando da questão acadêmica, né, mas a teologia ela está levando informação, levando conhecimento para as pessoas. E os crentes de hoje já não são mais os crentes de 40, 50, 60 anos atrás. Principalmente o pessoal da liderança hoje tem que se preparar, irmãos. Nós temos hoje jovens que estão botando pastor no bolso, nesse campo do conhecimento. Porque o camarada está estudando, é fazendo curso, é renovando o conhecimento, o cara está lendo, é faculdade, tal. Aí o pastor chega lá... O pastor chega lá e diz que Pedro calçava 44. Aí ele vai querer saber por quê. Ué, mas espera aí, baseado em quê? Qual o tipo de argumentação? Como é que é essa teoria? Como é que isso funciona? Ué, Pedro calçava 44? Calçava 44. Não, mas como é que o senhor baseou o tamanho do pé dele em quê? Tal. Entendeu? Então, por quê? Se você não tiver uma argumentação, né? Então hoje, essa busca, né? Então para que estudar hebraico? Nós vamos fazer provocação com alguns vídeos, vamos ver algo bem interessante que vai colocar em nós esse conhecimento bem abrangente, que eu já passei. Qual a importância, né, do estudo da teologia ou da língua, né,
hebraica. Tem pessoas que pensam não ser importante estudar teologia e nem as línguas originais das Escrituras Sagradas. É por isso que o pensamento pós-moderno está invadindo, né, e está esvaziando o seio do cristianismo histórico. E gerando com isso, né, e semelhante a um cupim, está deteriorando os alicerces históricos do cristianismo, o alicerce histórico do cristianismo ortodoxo, favorecendo então um analfabetismo bíblico, onde o ensino das Escrituras está sendo substituído nos cultos por livros, estratégias de apóstolos, bispos, anciãos, pastores, presbíteros e etc. Né? Hoje o camarada pega, abre um livro que ele escreveu em cima do púlpito e tal, está parecendo Seishonoye, né? Tem lá o livrinho lá do Masaharu Taniguchi, e aí o camarada abre e escreveu o livro e ele não está usando mais as Escrituras. E aí o que está acontecendo? A pós-modernidade está criando, né, ou fazendo uma ruptura no pensamento teológico histórico, no uso das Escrituras Sagradas, dando ao fenômeno neopentecostal, e pentecostal também, né, do qual nós fazemos parte. Né? O pessoal pergunta, pastor, o senhor é pentecostal? Eu falo, bem, depende da definição que você tem de pentecostal. Né? Eu sou pentecostal moderado. Né? Pentecostal moderado. Creio na autenticidade dos dons espirituais, creio na ação sobrenatural do Espírito Santo e etc., porém, né, dentro daquilo que é realmente oferecido e mostrado pelas Escrituras. Não é essa coisa destrambelhada e, né, o camarada chega, urina no meio do templo, mas o Espírito Santo está mandando, oh, aleluia, glória a Deus. E coisa do, né, as coisas não são bem assim. Então, ou seja, desculpa o meu jeitão assim, é assim mesmo, tá? Logo vocês vão acostumar. Então, no pensamento pentecostal e neopentecostal, estão ganhando a alcunha da religião da lábia, do engano e da corrupção, onde tudo é relativo e sem culpa, gerando um cristianismo sincretista, cheio de feitiçaria cristã e apropriação indébita, né, por parte dos líderes para construir os seus impérios particulares com os recursos da igreja, pois foram comprados com dízimos e oferta dos membros, e não pertence a nenhum obreiro, pastor, ancião e por aí vai. Né? Eu lá lá onde eu pastoreio, eu digo, irmãos, isso aqui é de vocês. Cuidem do patrimônio de vocês. Fique pensando que o pastor Sandro vai botar um caminhão aqui em frente do templo e vai jogar tudo em cima do caminhão, como a gente vê muito por aí. Às vezes o pastor está meio insatisfeito, ele encosta uma carreta em frente do templo, bota tudo dentro e muda de endereço, carrega tudo e vai para outro lugar. Não, isso é da igreja. Né? Isso é da igreja. Então, essas questões hoje nós estamos vendo, né, isso acontecer de uma forma assim, alarmante. E é por isso que os que assim agem têm pavor de Assembleia Geral, prestação de contas e coisa do gênero. Né? E aí nasce, por conta do não conhecimento de uma língua original, nasce tudo isso aqui que nós vamos ver. O pensamento pós-moderno, paulatinamente, está enraizando misticismo e superstição na alma evangélica brasileira. É o crente da alma católica. Né? Uma paixão por objeto, por intermediador, por mediador, e por aí vai. Né? Hoje há um crescimento espantoso entre os setores evangélicos do uso de relíquias com poderes sobrenaturais, toque de chofar para chamar o Espírito Santo, idolatrias com réplicas da Arca da Aliança, Aron Habrit, né? Festas judaicas dentro do templo cristão, pagamento de primícias em dinheiro para o líder, em troca você ganha a salvação dos familiares, e a colocação do nome do ofertante no talite ungido. Talite é aquele chale de oração que o judeu usa na hora da oração para cobrir a cabeça. Eu já tomei conhecimento já de camarada que foi em Israel, comprou 13 talite, um para ele e 12 para os 12 pastores dele. Ofertas de 100 a R$1.000, você pode colocar o seu nome no talite do pastor. Ofertas de 1.000, eu estou falando isso aqui né, baseado em... Eu faço consultoria para uma determinada denominação e acontece. E ofertas de 1.000 acima, você pode colocar o nome no talite ungido do apóstolo. E aí, quando ele vai orar, você está pertinho de Deus. Meu irmão, não faça isso comigo, não. Né? Faça isso não. Né? Faça isso não com a gente, não, que a gente chora. Né? Então, ou seja, né? E por aí vai. Festas judaicas, práticas que deixaram Martim Lutero, deixariam, né, Martim Lutero perplexo e de cabelos arrepiados com tantas vendas de indulgências modernas.
né? Temos Bíblia de R$ 911, aparições de anjos, Moisés, Elias, objetos ungidos, santificados, lasca da cruz de Cristo, água benta, copo com água, água do Jordão, rosa ungida, caneta ungida para passar em concurso, né? Lâmpada ungida para ter a luz de Deus em sua casa, sal grosso, descarrego e por aí vai. Irmãos, tudo isso que eu estou mostrando aqui, eu tenho vídeo. Tudo isso que eu tenho aqui, eu tenho vídeo. Tá? Aí não acabou a lista ainda não. Pulseiras abençoadas, lenço molhado com o suor do missionário milagreiro, carnê do céu, oração violenta dos revoltados, pente santo do kit de beleza da rainha Esther, peças de roupas de entes queridos, oração no monte do fogo puro para a revelação do sucesso, óleos de oliveira de Jerusalém, sal do Vale do Sal, trombetas de Gideão, cajados de Moisés, cimento da casa própria, martelão da fé, garrafada do poder, pó consagrado, perfume ungido para casamento instantâneo, shows, estrelas, popstar, cerveja e danceteria gospel, sites com curso que forma pastores em 3 meses, egocentrismo do tipo 10 passos para fazer sucesso, 8 passos para ficar rico, sorteios de brindes com rifas para chamar as pessoas ao templo, pois Deus já não é mais suficiente, festas idólatras do tipo Arraiá Santo e, pasmem, até tiro profético com um revólver calibre 38 dentro do templo, né, para matar o diabo, estão fazendo. Irmão, nós vamos ver aqui alguns vídeos. Isso aqui tudo, irmãos, falta de conhecimento dos originais das Escrituras. Geralmente a gente que não conhece hebraico, gente que não conhece grego, ou às vezes até mesmo conhece, mas faz o uso inadvertido ou uso inapropriado dessas ou desse conhecimento. Usa o conhecimento para também manipular e dominar. E assim... Pastor, nessas igrejas aí geralmente é proibido fazer curso de teologia. Sim, é porque não pode ter crente. É porque geralmente, né, olha, você vai esfriar. Né? Não, e também diz assim, a Não estuda teologia não, você vai ficar frio. Você vai ver, né? a letra mata. Você vai ficar frio. A pessoa geralmente, que curso que você faz? Ah, eu faço direito. Rapaz, que maravilha, direito, vai advogar, né? Que coisa boa. E você, eu faço medicina. Nossa, vai ser médico. E você, teologia. O quê? Teologia? Mas para que você vai querer o quê? Isso não serve para nada. Né? Você vai ver, você vai esfriar. Isso vai matar você. A teologia, irmãos, ela lapida o nosso entendimento. Ela nos dá. É claro que nós não podemos entrar simplesmente no academicismo, tá? Nós devemos saber essa linha tênue que separa simplesmente o academicismo, porque tem igrejas que estão sendo dirigidas por defuntos, tá? Desculpa a realidade, o camarada estuda tanto que ele morre, né? Morre, não crê em nada que é sobrenatural, não crê porque nós temos coisas, irmãos, que a ciência não pode explicar, a teologia não explica. E essas questões, nós devemos unir isso, né? Aonde é que está a linha tênue do conhecimento e da ação sobrenatural do Senhor, da ação sobrenatural de Deus, que é uma coisa inegável, nós não podemos negar. Mas também não podemos ser mortos em cima de um púlpito. Um homem morto pregando uma mensagem morta para uma igreja morta, né? Porque ele vai acabar matando, né, também aqueles que o ouvem. E assim segue o supermercado evangélico, onde nada disso é de graça, tudo é cobrado com ofertas que vão de 10 a 1 milhão de reais, e é infindável e sem limites a imaginação dos apóstolos, patriarcas, bispos, pastores e líderes, que exploram a miséria e a credulidade medíocre dos apátridas denominacionais. Eu chamo de apátrida denominacional. Você sabe o que é uma apátrida, né? Apátrida é uma pessoa que não tem pátria, né? Então eu faço uso da palavra apátrida denominacional para dizer essas pessoas que estão por aí, né, sem uma definição. E hoje o número também dos desigrejados está crescendo, a cada dia mais por conta dessas mazelas que nós estamos vendo. Tem uma escritora chamada Marília Cardoso. Ela escreveu um trabalho excelente,
está aí à venda para quem quiser depois comprar, chamado Feridos em Nome de Deus. O livro é forte, ele já começa com um crente internado numa clínica psiquiátrica, dizendo o seguinte: eu nunca conheci ninguém mais canalha do que o pastor que eu tive. E ela só trabalha coisa daí para frente. Tá? Você vai ver coisas de pessoas que foram feridas, né, nesse meio. E para sarar essas pessoas, meu irmão, isso dá trabalho, viu? Dá trabalho. E a pessoa passa, muitas vezes, até mesmo a culpar a Deus e desacreditar em tudo que está relacionado à fé. É Marília Cardoso. Aqui eu faço uma provocação, né? Aqui nós temos aí a criação de Adão, de Michelangelo, na Capela Sistina, lá em Roma, né? Desenhou aí, pintou esse afresco, né? E aí hoje eles já estão dando uma cara nova, né? Para esse desenho, tá assim. O Evangelho mercantilista. Dê a Deus que Ele lhe retribuirá abundantemente. Maior oferta, maior prosperidade. Quem é rico e próspero é abençoado espiritualmente. Falta de conhecimento. Conhecimento. A gente pensa que quem mata o crente é o diabo, não é não. Quem mata o crente, biblicamente dizendo, é a falta de conhecimento e prosseguir em conhecer o Senhor. Apesar que essa palavra ela é muito profunda, né? Porque conhecer é algo muito mais profundo do que nós imaginamos, né? Exploração do sofrimento. Irmãos, uma pessoa, quando ela está passando por uma determinada dificuldade, geralmente ela quer a solução. Ela tem essa angústia de querer ver o seu problema resolvido. E geralmente ela aceita qualquer coisa. Se você disser que uma garrafada vai resolver o problema dela, ela está desesperada, ela vai lá e bebe. É a mesma coisa, a pessoa que está morrendo afogada, se passar uma folha na frente, ela pula em cima. Por quê? Porque o desejo realmente da pessoa é sair daquela situação. E geralmente a pessoa acredita em tudo que é lhe apresentado. E aí é onde entra a exploração do sofrimento dessas pessoas. Com promessas mirabolantes, prometendo coisas que a Bíblia ou o Senhor Jesus Cristo nunca prometeu. E aí conduz essas pessoas a uma geração de pessoas frustradas, de pessoas que muitas vezes colocam, né, a culpa em Deus, porque geralmente é assim, se a pessoa ora e não acontece nada, a culpa nunca é do líder, sempre é da pessoa. Ela não teve fé, ela não creu em Deus, ela não tem a capacidade suficiente para receber a bênção de Deus e tal. Ou seja, a culpa sempre é do outro, né? Nunca é de quem prometeu. Não, se ela murmura, ela vai para o final da fila, o anjo entrega a bênção para quem não murmurou, ela perde a bênção. Existe esse anjo aí mesmo? Oi? Existe esse anjo aí? Você tem que voltar lá pro final da fila. Mas você já ouviu falar nesse anjo? Misericórdia. Esse aqui, ó, esse aqui você pode anotar se você quiser. Nós temos a definição bíblica de fé, está em Hebreus capítulo 11, versos 1 e 2. E essa aqui foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Né? Fé é a capacidade que eu tenho de crer. Fé é a capacidade que eu tenho de crer, vírgula, que Deus pode também não me dar aquilo que eu quero.
Fé é a capacidade que eu tenho de crer que Deus pode também não me dar aquilo que eu quero. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele não é obrigado a me dar. E eu creio tanto em Deus, eu tenho tanta fé em Deus, que isso não me move nem 1 milímetro da minha fé. Sabe por quê? Uma irmã uma certa vez chegou, pastor, eu já fiz campanha, orei jejum, para Deus me curar, e Deus não me curou. O que eu tenho que fazer? Aceitar o que Deus determinou, ué. Se Ele não te curou, porque Ele sabe que você serve a Ele melhor doente do que sã. Por quê? Porque Ele não é obrigado a dar. Ele pode dar? Pode. Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos segundo o poder dEle que em nós opera. Mas hoje Ele encosta Deus na parede. Né? Encha o gasofilácio de dinheiro que você tem Deus na palma da sua mão. 300 formas de você fazer Deus fazer o que você quer. Então, irmãos, isso nos leva a uma reflexão profunda quando você vem para uma sala, para um ambiente acadêmico. Nós estamos em um ambiente acadêmico, e se nós estamos aqui é porque nós queremos discutir o mundo, nós queremos discutir essas questões, colocar essas questões em evidência. Há pessoas que muitas vezes pensam que vai chegar na sala de um ambiente acadêmico, ele vai ouvir profecia, reteté, sapateado, pula-pula e coisa do gênero. Né? Há professores e pastores que pensam que vai chegar na sala acadêmica e vai pregar, vai abrir a Bíblia aqui e vai pregar. Não, irmãos, isso aqui é um ambiente onde nós separamos um tempo, coisa que nós muitas vezes não fazemos na nossa casa ou em outro lugar, e nós fazemos aqui. Isso é uma faculdade teológica ou um seminário teológico. Eu estou escrevendo um artigo chamado Escravagismo da Divindade. Escravagismo da divindade, pastor? Professor, porque nessa relação do sagrado entre homem e Deus, você já não sabe mais quem é senhor e quem é servo. Estão escravizando Deus. Deus se tornou um servo do homem, desceu Deus à altura do homem, subiu o homem à altura de Deus. E o homem, com essa teologia triunfalista, essa teologia determinista, aonde você manda em Deus, Deus vai fazer o que você quer, aonde você exige e Deus obedece. Já deixa lá, culto, campanha da bênção expressa. Peça hoje e receba hoje mesmo. Será que isso é fé? Será que isso é fé? Quem falou o quê? Intimidade? Não, haja criatividade. Haja... Mesmo que o povo falando. Nós vamos ver ali algumas coisinhas, né? 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 E aí, irmãos, nessa relação entre nós e Deus, as pessoas, elas não querem Deus. Elas querem o que Deus pode dar. E se Deus não pode dar nada, Ele não serve para mim. Elas não estão atrás de Deus. Elas estão atrás de suprir as suas necessidades. Elas não buscam a face de Deus, elas buscam a mão de Deus. E entre buscar a mão de Deus e a face de Deus, são coisas completamente diferentes. É por isso que hoje, muitas vezes, você vê a pessoa vai no culto, passa aí um mês, você não vê mais, você encontra a pessoa na rua. Ô irmão, paz do Senhor, você sumiu, rapaz. Não, pois eu já recebi minha bênção. Por quê? Porque não há uma relação, não há um relacionamento. O que há, essa oferta que estão fazendo, o meio, hoje a igreja, o templo, se tornou um grande supermercado, onde nós entramos para saciar as nossas necessidades, no sentido de que eu vou lá, pego na prateleira não o que eu preciso, e sim o que eu quero. Né? Eu vou lá, pego o que eu quero e saio sem dar satisfação para ninguém. Nós vamos, irmãos, pode ser que as pessoas sejam, pode ser que vocês sejam um pouco, eu gosto assim, de vez em quando de chocar um pouquinho, né? De impactar um pouco, que pode ser que seja algo novo daquilo que talvez, né? Talvez, pode ser que os senhores não tenham visto ainda.
e pode se sentir, mas essa questão é isso que estão oferecendo hoje dentro do templo. Deus não serve mais para outra coisa a não ser para dar coisas para as pessoas. Deus se tornou um grande Papai Noel presenteador. E as pessoas, elas estão, e isso tudo tem a ver com capitalismo, isso tudo tem a ver com revolução industrial, os sociólogos já explicam, né, essas questões, desde lá John Locke, Adam Smith, que foram os precursores aí do liberalismo e capitalismo e etc., já tem essa questão. E aí, irmão, simplesmente oferecendo para as pessoas coisas. O servir a Deus se resume simplesmente em ter coisas. E viver, irmão, nós nascemos em um mundo de coisas. E desde criança as pessoas são ensinadas a ter coisas. Os pais às vezes trabalham em 2 empregos, em 3, 4 empregos. O filho já não vê mais o pai, não sabe nem onde é que o pai anda, porque o pai está trabalhando para dar coisas para os filhos. E isso, esses valores, essa espécie de valores, isso é passado para as pessoas. E aí eu digo para vocês, esse privilégio, não sei se aguenta não. Não, então deixa, não senta. Irmãos, nós somos ricos e não sabemos. Quem determina que nós somos ricos não são os ricos. Quem determina que nós somos ricos são os pobres. Esse privilégio que você tem de chegar na sua casa depois do trabalho, tomar um banho de chuveiro quente, na água quente, deitar numa cama com um edredom, uma coberta lavada com sabão em pó, com comfort. Nós temos 1 bilhão e 700 milhões de pessoas no mundo que não têm esse privilégio que você tem. Você sabia disso? Pessoas que bebem urina de vaca porque não tem água. Às vezes você passa no shopping, né, no caso aqui das damas, né? Aí vê lá aquele escarpão, aquele do bico fino, aquele de matar barata nos cantos, assim, que não escapa uma. Aquele escarpão, meu Deus, essa promoção, não pode, quanto que é 150? Paga. Aí chega lá, coloca dentro do guarda-roupa, passa às vezes o ano sem usar, pode ir lá, pode escolher sapato à vontade. Camisa, às vezes você tem 3, 4, 5, 10 camisas, irmão, dentro do guarda-roupa. Camisa que você até enjoa de usar, às vezes, muitas vezes nem usa. Enquanto nós temos pessoas, nós temos 700 milhões de pessoas no mundo que vivem com menos, isso é dados da ONU, que vivem com menos de $1 por dia. Então isso é motivo, irmãos, de nós agradecermos a Deus, porque nós estamos melhores, numa posição melhor, de mais de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas. Nós comemos 4 vezes, eu como 4 vezes, às vezes eu como 5. Né? Tomo café da manhã, almoço, lancho, janto, e às vezes quando dá assim 11h30, meia-noite, eu ainda faço uma... Né? Boto 4 bananas prata junto com sucrilhos, mel e leite, aí pá, vou dormir tranquilo. Né? Irmãos, tem gente essa hora que talvez não comeu uma bolacha. E nem sabe se vai comer. Né? Moradia. Na calçado, olha que maravilha, rapaz. O cara anda com tênis. Outro anda com a garrafa de PET no pé. Né? E por aí vai. E essa teologia, ela entra atendendo uma demanda, né? De que acha, né? Pessoas, isso é só a nossa aulinha inaugural, tá, irmão? Sobre o hebraico, tá? Curso de pastor por correspondência. Né? Doutorado, formação de pastor, 600. Mestre de Bíblia, 1.300. Doutor em divindade, 1.500. www. Vou. Curso de pastor.com.br. O camarada, esse estelionatário, esse camarada aqui é um estelionatário, o dono desse site aqui.
O cara criou milhares de nomenclaturas. Associação dos adoradores de Deus. Está lá. Associação do não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aquelas nomenclaturas assim bonitas. Aí o camarada manda o pedido para lá, você deposita o valor, em 30 dias vem um papel sujo de tinta, entendeu? Né? Dizendo que você é pastor, é doutor em divindade, dá tudo. Né? Que não vale nada, não presta para nada. Entendeu? Não tem valor, aqui não tem valor acadêmico, não tem... Irmãos, o que tem hoje de derrame, de certificados, de mestrado e não sei o que lá mais, de gente que nunca passou por uma sala de aula na faculdade teológica. Que estão por aí. E esses caras estão falando na televisão, esses caras estão falando nos jornais, estão falando nas revistas. Estão por aí, nas igrejas. Estão por aí. Tá? Por quê? Porque há uma demanda, a demanda é grande, ó, monte a sua própria igreja. Tal. Hoje é um crescimento, né, espantoso. Tem até o como fazer, aqui tem até como fazer sua igreja crescer, multiplicar de não sei quantos membros para tantos. Mas é por isso que ele está rico, porque ele não vai te dar essas informações de graça. E aí gente que anda atrás disso, uma certa feita teve um aluno que mandou um e-mail, né? Professor e tal, agora eu sou não sei o quê de Bíblia, tal. Por isso eu estou mandando para o senhor dar uma olhada aí, olha só que maravilha. Aí eu mandei e respondi, eu não acredito que você está fazendo isso. Não acredito. Você foi meu aluno, eu não acredito que você sabe que esse certificado seu é só um papel sujo de tinta, isso não tem valor algum. Porque você foi literalmente comprado. Foi lá, pagou, e tem até um famosão do DVD aí, né, que estava com raiva, né, lá, porque... Estavam dizendo que eu não tinha nada, agora eu posso discutir, agora que eu sou doutor, aí mostrou o certificado. Agora qualquer um que quiser, Silas Malafaia, quiser discutir comigo, está aqui. Aquele que diz, vocês sabem quem é, crente que não faz barulho, está com problema de fabricação. Gente, o homem tirou isso da onde, pelo amor de Deus? Quer dizer, então que Deus errou quando fabricou o homem? Né? Né? Ó Deus, se eu ainda tenho crédito contigo, num raio de 5 quilômetros. É assim. E o povo vai ao delírio com esse tipo de jargões. Né? O povo vai... Entendeu? Né? O povo vai que... Irmão, se você for fazer uma análise, teológica, o analista, ele é imparcial. A minha área é ciências da religião. Especializei e mestrei nessa área. Então, ele tem a capacidade de fazer uma análise imparcial. Se você pegar essa frase, irmão, se eu tenho crédito contigo, ou se eu ainda tenho crédito, se eu tenho, né, crédito contigo, num raio de 5 quilômetros, amarra o capeta, o chefe dele, o filho, o pai, o avô, a família inteira e tal, e por aí vai. Bom, quem é que tem crédito com Deus? O que é ter crédito? Se eu tenho crédito com você, significa o quê? Que ela me deve. Eu sou credor dela. Né? Se eu tenho crédito contigo, será que Deus deve alguma coisa para esse camarada? Vamos pegar aqui vamos fazer uma analogia, né? Né? Não, ele disse eu ainda, né? Ou seja, Senhor, eu sempre tive, né? Eu sempre tive, né? Mas se eu ainda tenho, né? Como assim? Né? Deus é o supremo juiz, né? O contador, o supremo contador, as balanças de Deus são fiéis e tal. Mas digamos que a gente tem um livro. Deus tem lá o livro do crédito. O livro caixa de Deus, vamos dizer assim, né? Crédito e débito. Tem alguém aqui que é da área de contabilidade? Tem? Eu não sou contador, tá? Não, débito.
crédito e débito. Será que tem alguma coisa que eu faço, que eu posso lançar aqui? Crédito, 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 crédito. Irmão, é pau na cabeça. É débito, 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 débito. Não há nada em nós que possa gerar ou preencher essa coluna. Não há. Não há. Mas aí o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele enviou um a esse mundo que esse tinha crédito com ele. E a Bíblia diz que ele não conheceu o pecado. E aí ele quitou, ele cravou na cruz toda a cédula de cobrança que havia contra nós. Ele limpou o nosso nome no Serasa de Deus. Eu não sei nem se eu posso falar. É uma linguagem metafórica, figurada, né? Limpou o nosso nome no Serasa de Deus. Porque ele foi lá e quitou toda a dívida. Aí o camarada vem, só que tem o crédito. Ô irmão, vai pastar, rapaz. Aí o povo, as pessoas não têm esse discernimento, essa capacidade, as pessoas pegam, né? E por aí vai. Por isso que eu ando falando, porque o termômetro é o Camboriú, né? É lá Aí os camaradas vão num congresso de missões, o cara fala 1h30 e ele não fala nada de missões. Nada. Você não ouve o cara falando uma palavra sobre o clamor das almas que estão morrendo. Sobre a ação da igreja nesse mundo. É só tentando levar coisa nova, coisa que vai mover o povo. Eu queria ver se eles fizessem, eles deveriam fazer um congresso desses. É lá numa região onde eu vou mostrar um videozinho já para vocês. Não adianta insistir, irmão. O Senhor só abençoará depois de você ofertar no mínimo 50 pratas. Isso é uma provocação. Mas hoje está dessa forma. Né? Não acumulem tesouros aqui na terra. Deixem comigo que eu acumulo para vocês. O púlpito é um cofre. Ô irmão, o Senhor me revelou que esse seu dente de ouro deve ser ofertado aqui para a nossa igreja. O movimento Dente de Ouro voltou, né? O movimento Dente de Ouro voltou, tá? E aí tem um grupo da igreja do Evangelho Quadrangular, 19ª Marcha para Jesus, quinta-feira, 23/6/2011, São Paulo, Movimento pela Ética Evangélica Brasileira. Voltemos ao Evangelho puro e simples, o show tem que parar. Eles saíram nas ruas. O Brasil não precisa de apóstolos ou patriarcas com suas fórmulas mágicas e sua teologia da prosperidade que envergonham o Evangelho de Cristo e são contrárias à realidade dos que sofrem. Chega de vergonha, o amor e a graça nos basta. Eles saíram nas ruas. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. 2 de Pedro 2:3. Isso é bíblico, tá? Eu queria convidar os senhores evangelistas da TV que estão nas grandes metrópoles, nos grandes centros econômicos, nas cidades de maior índice de desenvolvimento humano, para virem pregar o evangelho falso da prosperidade nessa região. Uma terra que urubu morre de fome e só missionário compromissado com o reino dos céus sobrevive. Eu faço um apelo a vocês. Se vocês quiserem conhecer essa região, uma das cidades, localidades menos evangelizadas do Brasil, e tudo que vocês tocam vira ouro, podem vir aqui transformar a vida desse povo. Aí sim, nós iremos dar credibilidade ao falso evangelho, da falsa prosperidade. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo. A palavra de Deus nos exorta a que, se tivermos com que comer e com que nos vestir, com isso estejamos contentes. Quero ver o evangelho de vocês, como você, evangelista da TV,
sertão do Ceará, do Piauí, ou das regiões menos evangelizadas, com pobreza extrema em que as pessoas vivem, de um plano econômico do governo federal, do Bolsa Escola, R$ 90 por mês, 130, 160 reais por mês. Quero ver vocês construírem as suas catedrais, construírem, comprarem aviões, viverem luxuosamente através de um local como esse. Fica aqui o meu apelo. Use o dinheiro que vocês estão gastando na compra de jatinhos, na compra de mansões, na compra de ternos de 10, 15, 20 mil reais, relógios caros, para pregar o Evangelho, abrir igrejas nas cidades de menor IDH do Brasil, as cidades mais miseráveis desse país. Aí sim vocês estarão cumprindo o mandamento de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Não quer ir pra aí não, quer ir só pra praia. Olha só a realidade. Na minha jornada, não me deixe cair. A luta é pesada, já estou na estrada, confio em ti. Eu não tenho medo, em tudo percebo que estás sobre mim. Eu vejo na estrada espinhos, não estou sozinho, confio em ti. Eu vejo na estrada espinhos, não estou sozinho, confio em ti. Agora isso aqui eles sabem fazer, ó. Mostrar aqui para vocês aqui o Olha só, esse vídeo quando ele ganhou o Brasil, eles colocaram, esse foi um dos vídeos que trouxe mais polêmica no Brasil. Eles editaram o vídeo e colocaram esse anúncio aqui, ó. Preste atenção nesse vídeo. Não. Quem dera se fosse na favela. Isso foi dentro do templo. Duas pessoas entregaram esses dois revólveres como missão. Olha aí, ó. Ó. Olha o que diz Eclesiastes. Para servir, se convidam para festas. O vinho que você não gosta e até Jesus tomava alegra a vida. E o dinheiro que você acha que não tem que falar na igreja, diabo, é a resposta para todas as coisas. Agora bota aí o tritor para baixo, repita seguro do Satanás. Diabo, bala de fogo na tua cabeça. Aí eles editaram o vídeo. Bala de fogo na tua cabeça. Essa cena daquele foi um vídeo. Isso. O Espírito Santo vem, viu? Já tiraram a munição manual? É a arma. Disseram quando o vídeo foi feito em 2011, esse ato profético, né? Disseram que era bala de festim. Mas, irmão, poderia ser bala de plástico, do que for. Isso aqui é uma coisa assim que isso é inconcebível dentro de um templo onde você diz que você está adorando a Deus. Isso aqui é uma coisa, não tem, eu acho que
É uma coisa irracional. Irracional. Isso não tem explicação, uma atitude dessa. Né? Isso aí cometeu vários crimes, né? O uso de arma de fogo em ambiente coletivo, né? O porte ilegal de arma e por aí vai. Né? Esse camarada, na igreja dele, aquele cearense lá que diz que é judeu, o Yosef Akiva, né? Fez a revelação do machado. Né? Não, não é não. Ele é José Marcelo Pessoa de Paulo, o nome dele. Né? Ele é do Ceará. Ele. Pai, vocês não sabiam disso? Não acredito. Não é judeu, ele não morreu e foi enterrado na guerra lá e ressuscitou? Uai, é espírita ele? Reencarnou em alguém? Está aqui? Nós já vamos encerrar. Ele é esse homem aqui, ó. Preste atenção acompanha aqui a legenda, ó. Esse é ele, tá o do tiro, viu? Lá na igreja do cara que deu tiro no chão. Pastor está deitado ali, eu estou tendo uma visão com ele agora. Ó a visão. Eu estou vendo um machado na cabeça dele. E abre a cabeça dele em dois. E estou vendo uma Bíblia de ouro entrando dentro da cabeça dele. Ó. O que Deus me deu, Deus está dando a ele também agora. Só quem acredita de verdade e se alegra pela vida dele é que dá um brado, 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 um brado. Irmãos, nem sexta-feira 13 é tão macabro desse jeito. O camarada tem uma revelação, Deus dá uma machadada na cabeça do pastor, abre a cabeça do pastor em duas bandas e coloca uma Bíblia de ouro dentro da cabeça do pastor. Eu acho que Deus falou tanto com ele, ele não deu os ouvidos, ele falou, não, só se eu vou ter que dar uma machadada na cabeça dele, abrir e botar a Bíblia dentro, porque não é possível. Né? Então essas questões, isso tudo tem a ver com o nosso curso, né? O nosso curso de hebraico, aonde nós vamos colocar em evidência todas essas questões, né? E algumas questões mais. O UPAN é a minha escola de ensino, né? O que é um PAN? Para quem não sabe o que é o PAN foi projetado para ensinar adultos, né, as habilidades da língua hebraica, as habilidades básicas, né, promovendo capacitação na conversação e etc. Depois do nascimento do Estado de Israel, na Segunda Guerra Mundial, em 1948, houve uma migração em massa dessas pessoas para Israel e o primeiro governante de Israel se deparou com uma grande dificuldade, porque 50% dessas pessoas não falavam o hebraico. O hebraico havia saído do convívio cotidiano dessas pessoas. Ele pensou, como fazer? E aí, então, ele cria um local para ensinar hebraico para essas pessoas que estavam voltando, né, regressando, né, da Guerra da Libertação e retornando ao Estado de Israel. Então, ele cria o UPAN. A palavra UPAN significa ateliê ou estúdio, uma espécie de salão. Isso seria uma providência para a tradução oral? Não, na verdade, a língua hebraica ela nunca morreu. Né? Ela nunca morreu. Esse aprendizado? Não, essa criação aí. Do PAN? Na verdade foi uma providência para que todas essas pessoas tomassem, né, o conhecimento novamente do hebraico e usassem
e usassem o hebraico como língua franca de Israel, né? Num sentido de reacender novamente o uso da língua. Porque veio gente da Alemanha, veio gente da Polônia, veio gente do Brasil, saiu gente de tudo quanto foi país. E essas pessoas nasceram ao longo da história, nasceram nesses lugares. Conhecia então essa língua, né? A língua do seu país de origem, né? Criado naquela cultura e etc. Então, quando retorna para Israel, o primeiro governante de Israel, chamado Ben-Gurion, né? Que inclusive esteve lá no processo de votação do nascimento do Estado e etc. Então ele cria o primeiro UPAN, nasceu em setembro de 1949, em Jerusalém, chamado UPAN Etzion, né? Ou UPAN de Sião. E aí então depois o UPAN ganha vida, né? E passa para todos os locais ou lugares do mundo. O UPAN não é uma marca, né? O UPAN, se você chegar em Israel e você quer aprender a língua, você vai procurar um UPAN. Quando você falar UPAN, as pessoas sabem que o UPAN é um local onde se ensina a língua hebraica. E aí então eu renovei esse sentido, né, da palavra UPAN. Eu eu formei um acrônimo, né, com essa palavra, porque o UPAN, a palavra UPAN em hebraico significa isso, né, salão, estúdio, ateliê. Então eu peguei algumas palavras hebraicas, UPAN, e formei um acrônimo chamado ULAN Limudim Preliminarim Norim, Salão de Estudos Preliminares para Estrangeiros, né? UPAN, né? Com um N no final. E aí então eu tenho ali UPAN Limudim Preliminarim Norim, né? ULAN, salão, né? Limudim, estudos, preliminares, Norim, estrangeiros. Então eu tenho UPAN. Está ali a palavra UPAN. Então esse é o nosso curso. Nós vamos começar aqui, a data vocês desconsideram, tá? E, no caso está começando hoje, vai terminar em dezembro, né? Nós vamos ver a introdução à língua hebraica, né, através de aulas expositivas, participativas, leitura conjunta de pequenas frases, textos, história da escrita, cânon hebraico, alfabeto hebraico, sinais massoréticos, sílabas, artigo, conjunção, preposição e todo o composto da gramática normativa, né? O curso é voltado para o âmbito acadêmico, né, sendo aplicado a pastores, estudantes de teologia, obreiros, todas as pessoas que sentem o desejo de conhecer a língua de Israel e dos originais do Antigo Testamento. Quem tem perguntas? Não? O hebraico, no caso, é o instrumental? É. Ou é a conversação? Não, instrumental. Nós vamos... porque para você aprender conversação, e se você não conhecer o hebraico, não vai valer de nada. Aqui a questão aqui, nós vamos colocar vocês em contato com a língua, vocês terem a capacidade de pegar textos, fazer até exegese de textos, etc. Tá? O objetivo específico, essa disciplina tem como objetivo específico, né, colocar o aluno em contato com a área dos estudos da história, introdução ao hebraico bíblico e moderno, focalizando os elementos básicos de sua morfologia, sintaxe, vocabulário, com exercício de leitura e tradução de textos e passagens do Antigo Testamento, com ênfase em questões de crítica textual, linguagem e gramática, seus marcos históricos para a evolução da língua, salientando algumas manifestações mais relevantes dos vários contextos aí dentro da língua. Ele tem articulação, né, com outras disciplinas do curso de teologia, né, é um curso que se comunica com outras disciplinas, ele é interdisciplinar, né? O curso de introdução ao estudo da língua hebraica, o curso é chamado de IELEB, né, né, que é o introdução ao estudo da língua hebraica. Então ele caracteriza-se pela interdisciplinaridade, conectando principalmente com as ciências históricas, teológicas e religiosas. Serão estudados no decorrer do curso conceitos de linguística, lexicologia, lexicografia, necessários para o desempenho das disciplinas a serem cursadas posteriormente. O conteúdo de IELEB apresenta-se como pré-requisito fundamental para as disciplinas como exegese bíblica do Antigo Testamento, hermenêutica sagrada e teologia bíblica do Antigo Testamento. Sim. Não sei se procede. Esses símbolos hebraicos seriam aqui como se fosse fogo queimando, tem a ver? Não. Aí tem um pouco de gemátria, um pouco do misticismo judaico, que nós chamamos de Cabala ou Cabalá,
né, que significa tradição, aquilo que é transmitido, né, de pessoa para pessoa. Ali nós temos o Aleph e o Tav, né, o Aleph está dentro do Tav, né, o Aleph e o Tav, né, o Aleph está dentro, né. Aqui eu tenho a primeira letra e a última letra do alfabeto hebraico. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, né, então na cultura helênica o alfa e o ômega, né. Para os judeus o Messias é o Aleph e o Tav, né, o princípio e o fim. Tá. O princípio e o fim. Depois nós vamos ver uma palavrinha que tem tudo a ver, né, a palavrinha Bereshit, que a gente vai ver como é que vai... Quem é, né? Yeshua. Esse pincel aqui eu acho que eu vou pegar o meu. Ah, mas isso aí nós vamos falar muito sobre isso. Tem essas heresias, acontece. Irmãos, vamos dar aí um intervalo, nós vamos entrar já na aula mesmo, tá? Do específico. Pessoal, nós vamos ver na unidade 1, que é... Agora, que hora que é essa? 9h30. Nós temos até 10h30, né? Isso? Eu falei, eita Deus. Na unidade 1, nós vamos ver a história da escrita, que é o que nós chamamos de paleografia. Então nós vamos ver que a aula é um pedaço da de hoje com a próxima. Nós vamos ver um conceito de semiótica, escrita pictográfica, ideográfica, cuneiforme, os hieróglifos egípcios, alfabetos gregos, árabes, chineses, japoneses, latino, a formação de papiro e a produção de textos proto-hebraicos. Essa é a primeira unidade. Nós não vamos entrar diretamente no hebraico, justamente para quebrar, porque pode haver um choque cultural. Então, se eu chegasse aqui hoje, já na primeira aula, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Re, Te... Então, né, há um choque. Então, nós vamos... E são disciplinas que eu julgo importante e interessante para o aprendizado da língua, vocês conhecerem também o processo de formação da própria língua em si. Então, na unidade 2, que seria a terceira aula ou a segunda aula, nós vamos entrar no cânon hebraico, que nós chamamos de isagoge canônica ou isagoge judaica. A palavra isagoge é grega, né, significa introdução, né? Então nós vamos fazer uma introdução ao estudo do cânon hebraico. Nós vamos ver definição de cânon, formação do cânon judaico, disposição dos livros sagrados. Vamos entender o que é uma Torá, um Tanar, um Talmud, uma Mishnah, uma Guemará, porque quando vocês ouvirem falar sobre isso, vocês têm a ideia do que é, já vai ter um conhecimento já feito. Ou seja, nós vamos estudar isso aqui por quê? Porque a disposição dos livros judaicos, ou da Bíblia judaica, do Tanar judaico, é diferente da nossa. O nosso cânon convencional das nossas Bíblias começa com Gênesis e termina com Malaquias, né? A Bíblia judaica não, a Bíblia judaica começa com Gênesis, né, Bereshit, e termina com Divrei Hayamim, que é o livro de crônicas. E nós vamos ver que nós chamamos de cânon tripartido, porque o cânon judaico é dividido em 3 partes. A Bíblia judaica, ela é dividida em 3 partes. É a Torá, o Neviim e o Ketuvim, que é lei, profetas e escritos. E nós vamos ver que no Novo Testamento está cheio dessas referências. Jesus usava a Bíblia judaica, ele usava o Tanar. E isso está escrito no Novo Testamento sobre isso. Talvez você já até leu, só não tinha ideia disso, né? Então, todas as vezes que aparece a palavra Escritura no Novo Testamento, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Não está falando do Novo Testamento. Está falando das Escrituras judaicas. Naquela época, Jesus não tinha Novo Testamento. Jesus era a própria Bíblia, né? Então está falando das Escrituras judaicas. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ele está falando das Escrituras judaicas. Né?
A Bíblia toda ela está cheia do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver isso na história do cânon. Nós encontramos Jesus em Gênesis, Êxodo, Números. Toda a Bíblia está cheia de Jesus. Tá? Nós vamos estudar. Aí sim, a partir da terceira aula em diante, nós vamos entrar, né, na introdução à língua hebraica, ou seja, nos estudos gramaticais. Aí nós vamos entrar realmente no hebraico. Aí nós vamos ver alfabeto hebraico, sinais massoréticos, sílabas, artigo, conjunção, preposição, gênero e números hebraicos, o nome de Deus. Né? Nós vamos ver um pouquinho aqui sobre o nome de Deus, o nome de Yeshua, justamente pelo fato de que a pessoa tem Está filmando. Um camarada, né, um senhor, né? Né? Tem um senhor, né, chamado Luiz Cláudio, né, que gravaram alguns videozinhos com ele. Ele está trazendo um movimento lá dos Estados Unidos, que geralmente essas doutrinas que aparecem no Brasil são todas importadas. Você não vê ela, não é de matriz brasileira, geralmente vem de fora. Aí, dizendo que, professando a doutrina o movimento do nome sagrado, que o nome Jesus é Deus cavalo, que é um Deus pagão, que quem clama ou chama Jesus está adorando o demônio, e coisas do gênero. Né? Que o nome é Yeshua ou Yahoshua, né? Porque eu tenho que saber falar o nome do Eterno, porque se eu não souber falar o nome, tudo heresia, tudo balela, ó, é conversa. Né? Porque, inclusive, já eu te passo, um próprio aluno, uma vez eu perguntei para um aluno, você quer aprender hebraico por quê? Ah, professor, eu quero aprender hebraico porque eu quero aprender a orar, falar com Deus. Eu falei, meu, mas peraí. Eu achei engraçado que eu falei, peraí. Se a gente tiver que saber falar hebraico para falar com Deus, a gente está enrolado. Né? Por quê? Irmãos, Deus fala todas as línguas. Já pensou, você viaja, vai lá para a China. Aí você chega lá na China, você vai lá num culto, lá, no culto chinês mesmo. Um culto evangélico chinês. Aí você chega lá no culto, está lá o chinês. Adorando. Aí você está lá, Senhor, eu te adoro, eu te enalteço, meu Deus. Será que Deus vai ouvir a sua oração? Sim. Vai? Você acha que será que Deus vai entender você? Hã? Sim ou não? Irmãos, eu pergunto assim, eu quero saber se você tem segurança no que você está falando. Você tem que ter segurança no que você fala. É claro que vai ouvir, irmãos. Ora, Deus não tem endereço, irmão. Quando Deus se manifestou lá, ou se revelou para... Se Deus se revelar aqui no Brasil, ele vai falar hebraico. Ele vai se revelar na língua que você fala. Né? Ou seja, no seu entendimento. Tanto é que tinha um epígrafe sobre a cruz de Cristo, escrito em 3 línguas da hegemonia da época. Né? Grego, latim e hebraico. Tem que orar sem faltar tua mente, já pensou? Né? Deus está em todo lugar, tem que orar. Por que tinha essas epígrafes, essas 3 línguas? Querem dizer que Deus conhece todas as línguas, Ele conhece a sua linguagem, né? A linguagem do seu coração. Deus não mora na rua tal, na casa tal, na catedral tal, não, irmãos. Isso aí é só coisa da cabeça do Edir Macedo. Né? Está querendo fazer esse templo lá em São Paulo, que você não vai achar Deus, mas no Brasil só vai ser lá. Ou melhor, não vai achar Deus em outro lugar, a não ser, né, a institucionalização de Deus. O cara quer fechar Deus em 4 paredes. Isso já é antigo, isso aí. Né? A divisão lá dos judeus e dos samaritanos. Jesus chega em Samaria, conversa com a mulher, Senhor, mas espera aí, onde deve adorar? É no monte ou é no templo? Né? Jesus disse, mulher, nem no monte nem no templo. A hora já chegou. Né? Os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura. Deus não procura, irmãos. Deus não procura adoração. Deus procura adoradores. É diferente, né? Adoração e louvor são 2 coisas bem distintas, né? Depois que ele veio, não tem mais local, né? Inclusive, ele está sendo processado
Depois edita aí, viu, irmão? Está sendo processado pela Federação Israelita. Aquilo é patrimônio histórico de Israel. O templo não pode ser construído em nenhum outro lugar, a não ser lá onde os judeus querem, que é no Monte Moriá. Isso não é assim, chega, faz e tal, não. Casa, não tem, nem parece tanto. Né? É estrategista, né, meu irmão? Então, né, é fazer uma análise teológica no âmbito das ciências da religião. O cara é um fenômeno, né? Recursos instrucionais. Aulas expositivas, né? Uso de quadro e tal. Recursos audiovisual, data show, vídeos, filmes, né? Com conteúdo instigante. Trabalhos individuais ou em grupo. Seguidos de debates, apostila didática. Eu acho que depois o irmão Raul vai passar para vocês, tá? Nós temos a apostila do curso. Já passei para ele por e-mail. Avaliação aqui é outro mistério, aí depois a gente vê isso aí. Bibliografia básica. Irmãos, você fazendo esse curso de hebraico, esses 4 meses que nós vamos ficar aqui, e você adquirindo essa gramática aqui, cadê o dicionário? E esse dicionário aqui, esse dicionário ele é importado. Mas você encontra ele no site, essa gramática você encontra ela na Saraiva, você encontra nessas livrarias, acho até na livraria da rodoviária você encontra. Inclusive em livraria católica também. Tem ela, né? O Mandamento. Irmãos, esse trabalho, inclusive lá é do Humberto, é conhecido meu lá, o Mandamento. Gramática do hebraico clássico, que é o hebraico bíblico, né? É o clássico e moderno. Irmãos, esse é um dos melhores trabalhos já lançado no Brasil sobre nós temos várias gramáticas, ó. Tem Antônio Renato Gusso, Dr. Roberto Alves, PhD. Tem essa da Editora Vida. Tem essa aqui do professor Boris Day. Gramática do Hebraico Clássico e Moderno, Dr. Roberto Alves. Editora Imago. Tem um monte de gramática. Os trabalhos, só um pouquinho, já eu passo para vocês. Qual é a dificuldade com o hebraico, irmãos? A questão é o seguinte, boa parte da literatura hebraica são escritos por americanos. E isso cria um grande problema e dificuldade. Porque você imagina um cara que fala inglês, vai ensinar hebraico para quem fala português. Né? Isso quando passa pela tradução, que vem de lá, passa pela tradução, sofre uma série de alterações. O Dr. Roberto Alves, ele ensina grego, hebraico e esperanto. Um trabalho excelente. O cara que fala português, com essa cultura do Brasil, brasileiro falando para brasileiros. É impossível você ir ler esse trabalho, estudar essa gramática e não aprender. Então você fazendo esse curso e você comprando essa gramática e esse dicionário, você não precisa mais estudar hebraico em escola alguma. Se você dedicar 2 horas por semana, no mínimo, na sua casa, você está, 1 ano, você é bacharel. Esse aqui deve estar na casa de uns R$130, mais ou menos. 120, 130. Esse. O dicionário, são vários autores. Ele é da editora Prologue. Dicionário bilíngue. Ele tem mais de 5.000 palavras. Tá? Mas é maravilhoso. É maravilhoso. Editora Prologue. Isso aqui você encontra no site da Alesite ou no site da Sefer. www.alesite.com.br ou no site da Sefer. .com.br www.sefer Sefer é a palavra hebraica para livro, tá? .sefer.com.br. Esse deve ser uns R$80. Irmãos, não considere
compra de livro como gasto. Troque essa palavra. Livro é investimento. Você está investindo. Você acha que isso aqui é barato? Eu tenho um pouquinho de livro lá em casa, eu não tenho muito. Eu devo ter uns 1.200, eu acho. Mas assim, né? Isso aqui, se você for juntar de hebraico, tem mais ou menos uma faixa de entre 4 e 5 mil reais de material em hebraico. Aqui é porque eu não trouxe tudo, isso aqui é alguma coisa. Né? Mas assim, você vai comprando, um mês você compra um mês você compra outro, vai devagar. Né? Tá? Pode. Por que que eu estou indicando esse dicionário? Porque nós temos esse aqui. O outro. Tem outro. Esse aqui também ele é bonzinho. Tem um outro verdinho, não está aqui, eu devo ter esquecido lá em casa. A diferença é porque ele é todo transliterado. Todo transliterado. O que é transliteração? Diferente de tradução. A transliteração é a escrita do som da palavra. Digamos, você vai ver aí nesse dicionário. Tem lá a palavra shalom. Aí está a palavra escrita em hebraico. Aí tem na frente escrita em português a transliteração shalom, ou seja, a pronúncia disso aqui. A forma como se fala isso aqui. E aí tem o significado, né? A tradução, né? Paz, saúde, né? Prosperidade, olá, oi, tal, né? Um monte de coisa. Né? Ok? Tá, então eu falei que mostrei a bibliografia. Aí tem tudo, né? Tá aí tudo, algumas bibliografias que eu mostrei para vocês. Ó, tem esse dicionário. Oi? Tem quem comprou o curso de hebraico, o CD do curso de hebraico. Quem comprou o CD do curso de hebraico, aqui tem uma gramática. Tem uma gramática que, se você imprimir, ela deve dar umas 500 páginas. Ela é uma gramática só para conversação. Só para conversação. Você vai aprender conversação. E tem o manual, viu, pastor? Tem o manual de conversação. Tem a aula de conversação, o manual de conversação. Tá. Quem quiser pegar também pode anotar o nome. Se você quiser adquirir a Bíblia hebraica, né, a Stuttgartense, eu não trouxe ela aqui, que é esse trabalho aqui, que é a Bíblia que eles utilizam para fazer os textos. Você adquire a Bíblia hebraica ou outra Bíblia hebraica, mas você tem que adquirir o manual da Bíblia hebraica. Esse manual da Bíblia hebraica, ele te dá uma noção muito ampla sobre como utilizar uma Bíblia hebraica. Ele vai te ensinar tudo sobre pontuação, tudo quanto tem dentro. Você tem que comprar esse aqui. Tem a primeira edição, a segunda, isso aqui é a terceira edição. Terceira e última. Se você comprar número 1, você vai ficar prejudicado. Se comprar 2, vai ficar prejudicado, porque essa última, que é a terceira, é a junção de todas as edições anteriores. Esse trabalho aqui é novo, ó, foi lançado agora. Tem 2 meses que foi lançado esse trabalho pela Sociedade Bíblica do Brasil, que é o Antigo Testamento hebraico, português e interlinear. Sabe o que é o interlinear, né? Entre linhas. Então você tem o texto em hebraico e você tem embaixo de cada palavra hebraica a tradução em português. Tá? E quem comprou o curso de hebraico, você vai encontrar lá o interlinear transliterado. Você vai encontrar lá o livro de Gênesis. Aí tem o livro de Gênesis todinho escrito em hebraico, a transliteração, como é que eu pronuncio a palavra, e a tradução embaixo da palavra. É esse trabalho e esse aqui que é novo. Ó. Esse foi lançado agora. Cadê, rapaz? É tanto livro que... Senhor da glória. Aqui o Léo, a benção bem aqui.
E esse aqui é só o livro de Provérbios, foi a Sociedade Bíblica que lançou. O livro de Provérbios analítico e interlinear. Está o livro em hebraico, com o português do lado, a tradução, mas está em hebraico, e é hebraico analítico. O que é hebraico analítico? Ele coloca a tradução debaixo da palavra e diz a palavra, o tempo verbal que ela se encontra e tal, se é uma preposição, se é um artigo, se é substantivo, se é pronome, o que é. Esse aqui foi do Antônio Renato Gusso, trabalho ótimo também. Aí material não falta, tá? Tá? 48. Aqui, ó, roubar, furtar, desenha esse desenho aqui, já sabe. É. Você vai encontrar lá no site. Você vai encontrar lá no site do UPAN. Você vai encontrar lá no site do UPAN, você pode baixar, ou tem também no CD do curso de hebraico, e quem comprou aquele material teológico tem o melhor léxico hebraico, grego, aramaico, que já foi lançado do James Strong. Se você imprimir esse material, você comprou o CD, você for imprimir, ele dá 1.300 páginas. Tá? É. Isso. Tá? Essa obra aqui tem no CD. Esses troncos que tem aqui nessa Bíblia aqui, é o mesmo, é esse aqui. Só que não é todo. Tá? Não, não é não. É, se fosse botar tudo, era um volume desse só para o léxico. Pessoal, outra coisa, esse livro aqui, ó. Se você quiser esse livro, ele é oferecido, eu ofereço ele no curso de mestrado, né, do Júlio Tréboli Barrera. Esse livro é o melhor trabalho acadêmico que já foi lançado sobre a história da Bíblia. Você chega lá na Sociedade Bíblica do Brasil, tem lá um livro lá como a Bíblia chegou até nós e tal. E aí tem lá umas figurinhas e etc. Esse trabalho é a Bíblia judaica e a Bíblia cristã. Ele narra um histórico de tudo o que aconteceu no processo de formação da Bíblia. Ele fala que ele trata sobre a história da língua aramaica, sobre a história da língua hebraica, sobre a história da língua grega, sobre a história da língua latina, como que aconteceu o processo de canonização dos livros, como foi o processo de revelação. Eles são 800 páginas, é muita coisa, né? Vale a pena você ter. Júlio Tréboli Barrera, está aqui, editora Vozes, embora seja da editora Vozes, mas é um trabalho cristão evangélico, tá? É um trabalho acadêmico. A Vozes também agora está lançando comércio, né? Está lançando trabalhos acadêmicos assim de pessoas protestantes, né? Vamos dizer assim. A Bíblia judaica e a Bíblia cristã. Aí são outros trabalhos, né? Pessoal, o que é isso aqui? É livrinho básico, né? Né? Oi? E essa tradução do Dr. David Steck, o que você tem a dizer sobre ela? Bem, ele dá numa linguagem dentro da cultura judaica, né? Então você não vai ver a palavra cruz, né? Você vai ver madeiro ou estaca, né? Tá? É esse trabalho aqui, mas é bem básico, né? Agora, se você quer um trabalho difícil, é esse aqui. Está aqui escrito hebraico fácil, não tem nada de fácil, tá? É esse trabalho aqui, ó. Eu não aconselho você comprar, tá? Se quiserem comprar, se quiserem olhar, porque ele é todo em hebraico. Como é que vai aprender hebraico fácil? É tudo em hebraico. Vai. É só para vender, isso aqui é marketing, isso aqui, na verdade. Isso aqui até uma pessoa que conhece pouco o hebraico não dá conta de estudar esse livro aqui. Assim, eu achei um trabalho assim, muito mal elaborado. Desculpem, viu, pessoal? Desculpem aí, vocês que lançaram o livro. Porque é tudo... É porque talvez o camarada depois vai falar, esse cara está queimando o nosso livro. Isso aqui é outro, aqui é o modelo certificado que eu dou lá no curso, tá? Aqui é a parte de trás com o histórico. Acabou, pronto. Uf. Não, pode não. Pode ver foto não. Agora está na moda, né? Você botar foto do líder na... Oi? O quê?
Presencial. Nós vamos lançar agora, graças, né, ao nosso considerável aí, pastor Michel, nós vamos lançar ele à distância. Né, nós vamos gravar, fazer os vídeos, né? Não, na verdade, eu não tenho um endereço físico e fixo. Eu não tenho ainda, né? Deus ainda um dia pode me dar essa graça. Eu atendo o local. Se você formar uma turma lá na sua igreja, eu vou até lá e atendo com no mínimo 10 alunos, né? Aí eu atendo o pessoal. Nós estamos gravando as aulas e vamos colocar à disposição das pessoas que acessam o site, tá? Vamos colocar à disposição essas aulas. Ok? Muito bem. Vai dar 10 horas. Dá tempo da gente ver aqui ainda bastante coisa. Pessoal, a primeira parte do curso é sobre a história da escrita, paleografia. Eu trago aqui algumas indicações, né, para quem quiser se aprofundar mais um pouquinho sobre a história da escrita, ou sobre paleografia, né? A história da escrita de Charles Rigonet, um francês, com certeza vai acrescentar aí bons conhecimentos para vocês. E tem o Steve Roger também, que lançou esse livro também muito bom sobre a história da evolução, né, da escrita. Esses dois... Oi? Isso, aqui narra todo o processo histórico de formação da escrita. Steven Roger Fisher. Tá? Foi lançado em 2009, são 293 páginas. Esse aqui, né, é um dos mais assim completos. Oi? Sim, nós temos aqui o francês e um americano. Não, aqui no caso não tem, porque não é questão assim de tradução, na verdade já é um livro, como é contexto histórico, né? Geralmente história é história, né? Não há como você alterar, né? A questão do hebraico é por conta realmente de pronúncia, há muita... foge do molde original por conta dessa questão de pronúncia, porque cada língua, né, cada país, cada cultura tem a sua peculiaridade, né? Tem o que nós chamamos aqui no Brasil de... que a gente fala em linguística e fala no estudo da língua portuguesa. Na verdade, traduzido é isso. Mas tem um termo técnico que a gente usa, a gente fala em teologia, fala hebraísmos e tal, mas depois eu vou lembrar essa palavrinha. Sobre semiótica, nós temos aí da doutora Lúcia Santella, né, o que é semiótica, tá, que vai dar para a gente uma noção também das ciências que estudam os signos, né, ou os símbolos, que é a semiótica. Expressões idiomáticas, tá? Expressão idiomática. As expressões idiomáticas são as expressões que você não encontra, né, em uma outra língua, a não ser naquela língua de origem. Né? Então, o nosso português, nós temos expressão idiomática. Assim, também o hebraico, quando foi escrito o hebraico bíblico, era cheio de expressão idiomática. Digamos, aqui no Brasil, oxente, arriégua, quem é que vai traduzir isso? Entendeu? Né? Isso é expressão, né? Oxente, arriégua, né? Expressão idiomática. Então nós temos o ai, né? Nós temos, então, no hebraico, quando foi escrito, nós temos termos, né, que são peculiares daquela língua. Né? Professor, e o hebraico na época de Cristo, de Moisés, ele tem essa questão também de termos que eram usados naquela época que não se usa mais no hebraico. Até mesmo porque nós temos, quando os textos bíblicos foram escritos, nós tínhamos 6.000 palavras. Hoje nós temos 130, 140 mil. Né? Inclusive o próprio processo de evolução da língua, ou seja, de palavras que vão surgindo, por isso nós chamamos hoje hebraico moderno. Por quê? Porque
Tem palavras que existem hoje que não existiam naquela época, inclusive do próprio processo de coisas que vão sendo criadas, vão sendo inventadas e... Sim, não muda, né? Muito bem, então o conteúdo programático é esse aqui, ó. Então nós temos aí história da escrita, que é o que nós vamos ver agora. Muito bem, eu tenho aqui uma ilustração, né, para nós. Há milhares de anos, ou cerca de 3.000, 4.000 anos atrás, o homem primitivo, ele começou a registrar, né, nas cavernas, nas pedras, começou a registrar os seus feitos, né, querendo deixar para a posteridade as suas obras, vamos dizer assim. Na verdade, tudo isso nasce ou passa a acontecer dada a necessidade que o ser humano tem de se comunicar. Nós somos seres comunicáveis, nós fomos criados para se comunicar. A questão da comunicação é uma questão que o ser humano, né, ele necessita dela. Deus nos fez assim. Não há como nós vivermos isolados, o homem não é uma ilha, né? Não há como nós vivermos isolados das outras pessoas. Nós precisamos ter amigos, né? Nós precisamos conversar. O pastor, principalmente, ele tem que ter uma pessoa da sua confiança, uma pessoa com quem conversar quando necessitar, né? Tem marido que tranca a mulher dentro de casa e engole a chave, né, e sai para ela não conversar com ninguém, né? Quer deixar ela trancada dentro de casa, né? É aquela coisa doentia, né? Uma coisa assim, fora do normal. Não, o ser humano, meu irmão. Ninguém precisa ensinar cachorro a latir, gato a miar. Por quê? Porque é peculiar do animal. O ser humano, se você criar ele fechado dentro de uma sala igual essa, só passando pizza debaixo da porta, entendeu? Você vai criar um monstro, um bicho, né? Por quê? Porque o ser humano, ele é um ser sociável, né? Não há como ele viver isolado, ele adoece. E Deus nos fez assim. Então, quando Deus criou o primeiro homem, né, quando Deus criou Adão, nós vemos lá, se a gente pegar essa parte do Gênesis, que tem lá o texto dizendo, e não se achava para o homem uma pessoa idônea, uma auxiliadora, uma pessoa que estivesse à altura. Adão vendo lá a vaquinha com o boi, o cavalo com a eguinha, o pombo com a pombinha, né? E ele ali sozinho olhando aquela coisa, né? Ele olhando aquilo. E viu Deus que não era bom. Ou seja, então quando Deus fez o homem, só daí, quando Deus criou o homem, a gente já pega duas lições. O homem precisa de Deus e o homem precisa dos homens. As pessoas precisam das pessoas, né? E aí Deus fez a mulher, irmãos, para a felicidade do homem. Tá? Oh, beleza. Porque na verdade o homem estava lá, né? Cabisbaixo, triste, né? E aí Deus viu que não era bom. Aí criou a mulher para satisfazer. Você sabe quando o homem perde 95% da sua inteligência? Você sabe? Quando o homem perde 95% da sua inteligência, é quando a esposa dele morre, irmão. As mulheres gostam, né? É verdade, né? Só o novato que sabe. Irmão, esse negócio de que homem não manda em nada, irmão. Esse negócio de que homem manda nada. Deixa ele pensar que manda. O homem chega lá, meu bem, eu vou pintar essa parede aqui de azul. Ela o quê? Azul? É rosa, meu filho. Ah, tá bom. Pinta de azul para você ver o que dá depois. Hã? Não, mas tem outro jeito de a gente conseguir pensando que azul é rosa e rosa é azul. Muito bem. Então a evolução, ela acontece dessa forma. Nós temos aqui alguns cacos, né, de barro chamado óstraco, ou óstracon, que era um dos materiais de escrita, né, já bem para frente. Nós temos aqui algumas escritas, alguns pedaços de barro, né, de telha, etc. Os chineses escreviam em casco de tartaruga. Mas nós temos aqui o óstracon, né, do grego, é um fragmento de cerâmica ou pedra, normalmente quebrado, né, de um vaso que era utilizado para a escrita.
E aí eu digo aqui, já imaginou um carteiro carregado de tabletes de barro, madeira, pedra, couro ou linho, distribuindo essas encomendas pelas cidades? Há cerca de 4.000 anos era assim. Por quê? Porque o material de escrita era esse. Se a pessoa, um carteiro, chegar na sua casa com uma espécie daquela de telha de barro, essa telha que a gente usa para cobrir, telha de barro, carta para você, aí chega lá aquele pedaço de barro tudo escrito. Antigamente era dessa forma, hoje você poderia achar estranho, dado ao processo da evolução da escrita. Mas no passado era dessa forma, porque os materiais de escrita eram variados. Né? Nós vemos que Deus escreveu tábuas ou em tábuas de pedra, né? E entregou a lei para Moisés, tábuas que foram escritas com o dedo de Deus, né? Uma linguagem antropomórfica, né? Linguagem antropomórfica, porque Deus não tem dedo, né? Hã? Não, não tem não. Como é que você sabe? Já viu? Não, mas essa é uma linguagem que a gente usa, a gente sabe quando a gente estuda teologia, essa linguagem tem linguagem antropomórfica e linguagem antropopática, né? Oi? Não, mas não tem, né? Se nós somos imagens e semelhanças dele, talvez nesse contexto aí, afirmar que era realmente o dedo dele, é complicado, mas eu acho que se nós formos olhar de modo geral. Não, mas nós não somos imagem e semelhança de Deus nesse sentido. Não. A imagem e semelhança de Deus, quando nós somos Selem Demut, né, que Selem Demut em hebraico, que é imagem e semelhança, na verdade significa sombra, né? É como se fosse Então, quando diz imagem e semelhança, no sentido de que Deus é inteligente, nós somos inteligentes. Deus é um corpo, embora ele seja um corpo ou uma pessoa. Deus é pessoa, né? Não corpo. Deus é pessoa, embora ele seja uma pessoa espiritual, nós somos pessoa física. Deus tem vontade, nós temos vontade. Então, o conceito de imagem e semelhança é esse. Não que nós sejamos o retrato de Deus, né? Braço, perna, mão e etc. Inclusive, quando a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem, essa linguagem é uma linguagem metafórica, uma linguagem simbólica, porque dá a entender que Deus chegou diante do homem, e é como se ele tivesse, porque no hebraico a palavra penique é face, né, que compreende, quando fala narina, compreende toda essa região. É como se Deus tivesse encostado a boca dele ou beijado a boca do homem, encostado a boca dele na boca do homem, nessa parte, e soprou. Então, quando diz que Deus soprou, não significa que Deus vem lá do céu, né? Está dando a ideia, entendendo de que Deus saiu algo de Deus e veio para o homem. Inclusive, eu já vi pregador, e Deus, quando caminhava no Jardim do Éden, na viração do dia, e Deus chegava ali, irmãos, conversava com Adão, tá? Está errado, irmão. Completamente. Se eu acreditar assim, eu tenho que tirar algumas páginas da Bíblia. Porque o verbo está concordando não com Deus, o verbo está concordando, se você ler, eu acho que é Gênesis 3:8, se não me falha a memória. Alguém abre aí a espada aí. Deixa eu ver se é 3. É 3:8. E ouviram, ou seja, ouviram porque foi o homem e a mulher, né? E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Não era Deus que passeava no jardim, era a voz de Deus que passeava. Mas essa voz de Deus não é a que a gente ouve hoje? Eu ouço a voz de Deus. Sim, mas você vê Deus? Não, mas eu ouço. Sim, então quando o pregador fala, o pregador diz que Deus andava no jardim. O verbo está concordando, é com a voz, não é com Deus. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. Quem passeava no jardim era a voz. Não era Deus andando. Ô Adão, como é que você está? Tudo bem? Pois é, eu sou Deus. Ô rapaz, você pecou, tal. Né? Entendeu? Então ele ouvia a voz, ele não via Deus. E a Bíblia ela está repleta de assuntos como esse.
continue Deus. O senhor ouve a voz. Sim, eu não estou negando que não. Né? Então Deus, ele não andava no jardim, porque ninguém jamais viu a Deus. É isso que a Bíblia diz. A cobra também. Professor, Que então negócio esse texto eu já vi comentar. Jesus visitava a Não. Deus não visitava Adão na viração do dia. Tanto é que ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim na viração do dia. Quem passeava era a voz. Tanto é que Adão disse: Senhor, eu ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. No caso de Abraão, Tá? quando o Senhor se apresentou a ele, no caso, a teofania ali, como é que se dá essa? Não era Deus. Deus não. Né? Aí nós chamamos essa linguagem de linguagem antropopática. Né? No caso, ele se prostrou diante dos seres lá que se... E antropomórfica. Porque se eu pegar, lê aí Deuteronômio 4:12. Mesmo quando aparece texto que diz: e falou Moisés com o Senhor face a face, não está dizendo que Moisés viu Deus na sua essência. Que Moisés um dia ele quis isso: eu quero te ver. Oh, Moisés, você é tolo. Não há homem que me veja e permaneça vivo. Né? Deus disse para ele. Né? Aí, mas vai, eu vou dar um flashzinho, né, para você, vou dar um flashzinho. Fica lá na frente da rocha. Ele ficou e usa outra linguagem antropopática, né, dizendo que viu Deus pelas costas. Aí quando ele desce, ele tinha que botar um véu que ninguém aguentava olhar para o rosto dele. Né? Então, Deuteronômio 4:12, o que que diz? Se você ler Números 7:89, se não me falha a memória, eu não gosto do endereço errado. Né? 4:12. Ouviu a voz. Jesus, quando foi batizado, sai das águas, ele ouve uma voz que lhe dizia: este é meu filho amado e quem lhe comprazo. Nabucodonosor, quando fez lá e tal, se engrandeceu, lá Daniel, alguma coisa lá, acho que é Daniel 4 também. Essa é a grande Babilônia que eu fiz para a minha glória e tal. Aí disse que ele ouviu uma voz do céu que disse para ele, dizendo para ele que ele iria, né, ficar louco e tal, ia comer capim com as bestas feras, né, porque se fez igual a Deus, né? Paulo, quando na conversão de Paulo, né, Atos capítulo 9, quando ele cai, ele ouve uma voz, né? Essa é chamada em hebraico de Hakol. Né? Hakol. A voz do Eterno. Né? Isso para o judeu é uma coisa... Por isso que a voz do Eterno é como o trovão. Quando ele fala, toda a terra treme. Né? Porque ele tem essa coisa da voz. É Números 7, 89? 89. Ah. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho entre os dois querubins. Assim lhe falava. Olha aí, então ele ouvia. Por quê? Porque senão eu vou ter que apagar da Bíblia. João 1:18. 1 de João 4:12. 2 Timóteo. 2 Timóteo 6:16. Leia para mim, por favor. 1 João 1:18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Isso. Lê para mim 1 de João 4:12. Eu acho que é por aí. 1 de João 4:12. Amados, não estranheis na ardente prova. Não. Aí é Pedro, não? 1 João.
João 14 diz, ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Amém. 2 Timóteo 6,16. Eu acho que é segunda. É a primeira, né? Segunda não tem. 6,16. Eu acho que é 6,16. É aquele que tem nele só Isso. a imortalidade, que habita na luz inacessível, a que nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Amém. Tá vendo aí? Ou seja, aquele que habita numa luz inacessível, a qual nenhum homem teve acesso, né? Viu ou pode ver. Então, por aí já... Então, Deus não passeava no jardim, coisa nenhuma. Fechou. Deus, não sei se é Ezequiel, fala que Deus habita nos céus. Os céus dos céus não podem conter a sua glória. Então, a gente pode casar com esses textos aí. Porque os céus dos céus, quer dizer, o universo não pode conter a presença dele. Na verdade, quando fala céus dos céus, está usando uma linguagem, uma crença judaica, e o judeu cria em 7 céus. Né? Paulo, inclusive, disse que foi o terceiro. Nós temos Urânios, Mesorânios e Eporânios. Né? Primeiro, segundo e terceiro, Eporânios seria onde o apóstolo no grego, né, no Novo Testamento, diz Eporânios, aonde ele teria ido. Essas linguagens antropopática e antropomórficas, o que é antropopática? Eu tenho aqui antropos, homem. Eu tenho antropos, homem. E pática vem de patos. Não é patos de Minas, não. Tá? Patos, em grego, da onde o médico, quando examina uma pessoa, ele vai tentar encontrar a patologia dessa pessoa. Então, patos é sentimento, né? Dor e etc. Oi? Antropopática, antropos, homem. O pático é sentimento. Aí eu dá sentimento de homem ou de homens a Deus, para a divindade. Então, o antropopático, essa linguagem antropopática, é eu dizer, e a ira do Senhor Deus, ou seja, Deus se irou. Né? Isso é linguagem antropopática. Não há nada que eu faça, eu não posso tocar Deus, eu não posso influenciar, né, a pessoa e a essência de Deus. Né? Deus, ele é Deus. Né? Deus é bem maior ou muito mais além do que nós podemos imaginar. Né? Nós, dentro da nossa pequenez ou da nossa limitação física, humana, etc., a gente pensa que Deus é igualzinho e a gente acha que ele é. Né? A gente pensa que Deus é do jeitinho que eu imagino. Nós estamos muito, muito aquém, né, do ser verdadeiro que é, né, o Senhor, o nosso Deus. Deus se arrependeu. Tem gente que pensa que aparece essa palavra na Bíblia, Deus se arrependeu, desculpa a expressão, tá? É como se Deus olhasse para a terra e, rapaz, mas que merda que eu fiz. Pô, não era para fazer isso. Ó, aí, ó. Entendeu? Não é. Tá? Desculpa, né? Então isso é linguagem antropopática. Quando Deus se arrependeu, está dizendo que Deus se arrependeu, não está dizendo que ele se arrependeu da forma como o homem se arrepende, como se Deus fosse bobo, tolo, menino, e não soubesse o que estava fazendo. Então quando fala, está dizendo que Deus se arrependeu, é como se o homem não tivesse produzido o que Deus queria que ele produzisse. Pelo fato de nós termos, né, nesse inteirinho, não vamos entrar em questões teológicas, né, mas Deus designa algo e a gente quer outra coisa. Então isso é como se, outra linguagem antropopática, é como se subisse uma tristeza no coração de Deus. Né? Deus, poxa, ele não fez o que eu queria. Né? Oi? Não, aí nós vamos entrar em questões, né, da doutrina do hiato, da doutrina do interregno, são várias questões aí que a doutrina do intervalo e tal, que o hebraico original não aceita. Isso aqui, quando você passa por uma exegese da palavra, não há
Eu não tenho dificuldade alguma em crer que Deus criou os céus e a terra em 6 dias, de 24 horas. Se ele quisesse criar em 1 segundo, ele criaria. Né? Eu não tenho dificuldade alguma. Agora, né, existem aqueles que tentam, né, encaixar, não crer na doutrina. Nós somos, o cristão evangélico, ele é partidário da doutrina da terra jovem. Né? Que a terra tem 6.000 anos, né, de existência. E não, né, 20, vou colocar 4, né? 4 bilhões de anos, né? Esses 6.000 tá? anos casam com o calendário judaico, né? Sim, nós estamos no ano 5.772 da criação. É porque não há como a ciência, né, o processo de carbono 14, etc, e vários, mas... Não tenho ideia. Tem uma vez, por exemplo, a questão do Darwin, né, quando eu estudei no o professor afirmou que 99% era provável. Mentira. Sabe por quê? Porque toda a palavra de Darwin ela é baseada em... É bem provável, possivelmente, pode ser que, tá? Talvez, nunca houve da parte de Darwin uma afirmação, porque isso é uma teoria de teoros, oros, boca, né? Não, inclusive a mocinha chega na mamãe e diz assim: mãe, eu vim de onde? Aí a mãe, uma boa crente, né? Crente no Senhor, adepto da doutrina da terra jovem. Minha filha, você veio de Deus. Foi Deus que nos formou. Né? Deus criou você e veio essa coisa linda que é você. Aí foi pro pai. Pai, eu vim de onde? Minha filha, você veio do macaco. Todos nós viemos do macaco. Deus criou um monte de macaco e foi evoluindo e deu essa coisa linda que é você. Aí ela foi tirar a prova dos 9 com a mãe. Mãe, eu falei para a senhora de onde nós viemos, a senhora disse que nós viemos de Deus. Eu perguntei para o papai de onde nós viemos, ele disse que nós viemos do macaco. Minha filha, eu estou falando da minha família, você está falando da família dele, é problema dele. Então tem essas coisas, né? Tem essas coisas. Certo. Os relatos bíblicos. Se você pegar a palavra Yom em hebraico. Já está comprovado para nós, a gente pode como cristãos, por exemplo, eu sou cristã e afirmo isso porque tem fundamentação para isso. Sim, eu como cristão eu afirmo que a Terra tem 6.000 anos de vida. Eu não creio em outra coisa. São 5.700, porque o calendário judaico é diferente do nosso, né? O calendário judaico segue o calendário da criação. E não o calendário gregoriano, que é o nosso, do Papa Gregório, né? Nosso não, é de Roma. A gente comprou esse pacote aí. Não, mas é nosso, né? A gente obedece. Então, tá. Se tiver certo, né? Se a música de Raul Seixas estiver certa, né? Ele diz, eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado, as bruxas pegando fogo para pagarem seus pecados, e Pedro nega a Cristo por 3 vezes diante do espelho. Então, ou seja, se a Terra tem 6.000 anos, 4.000 anos antes, né? 4.000 anos antes do camarada que inspirou ele nascer, já havia, eu acho que ele já tinha caído, né? Se a gente pode dizer assim, etc. Ou seja, porque uma pessoa do mundo é muito raro ela não gostar das músicas de Raul Seixas, né? Do mundo, eu digo do mundo secular, né? Quando ele diz o diabo é o pai do rock, foi ele mesmo que deu toque para ele, né? Não para mim, né?
Então, ora, e ele diz ainda, aquele que provar que eu estou mentindo, eu tiro o meu chapéu. Né? Então tem alguma coisa a ver, né, nessa história aí, né? Tá, então isso é o antropopatismo, linguagem antropopática. O antropomorfismo tem um antropos, homem, e morfê, do grego, forma. Eu dou forma de homem para a divindade, para Deus. Né? Deus escreveu as tábuas de pedra com o dedo de Deus. A terra é o escabelo dos pés de Deus. Né? Quem já ouviu essa frase? Missões está no coração de Deus. Não é verdade? É uma linguagem, é bacana a frase, mas quem disse que Deus tem coração? Né? Não tem. Não tem. É, tudo linguagem antropopática, linguagem antropomórfica. Deus não tem corpo, irmãos. Deus é Deus. Né? O senhor perguntou. Não, mas eu... Sim, mas eu digo assim, isso não interfere em nada na nossa fé. Deus é. Né? Deus é. Entendeu? Deus é. Uma pessoa perguntou, pastor, como é que vai ser lá no céu? Irmão, não sei. A Bíblia não fala nada com relação a isso. Se você vai chegar lá, se vai ter um trono, né? Um trono e Deus sentado nele, e você chegar, mas, oh Deus! Oh, né? Não sabe se é uma luz. Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus, Ele é eterno. Não existe explicação para Deus. Né? Sim, mas eu estou dizendo com relação à pessoa de Deus. Nessas moradas, como é que Deus vai estar? Vai ser um homem caminhando em nosso meio? Vai ser uma luz sentada num trono? Vai ser uma pessoa? Entendeu? A Bíblia não fala sobre isso. Né? Ninguém sabe. Né? Não. Eu não consigo imaginar como é que não tem. assim a forma. É igual a questão de querer você saber se Deus tem cor. Né? Porque na igreja católica ele é bonito. Deus é Deus. Né? Vamos lá. Uma pessoa perguntou para mim uma vez, pastor, Jesus. Olha só a pergunta que eu já ouvi. Isso é coisa de pastor, né? Pastor, fala para mim, sinceramente. Jesus fazia cocô? Irmão. Ué, claro, ué. Né? Ué, claro. Não, a pessoa vê assim, Jesus, né? Ah, Jesus, será que Jesus fazia cocô, xixi? Ué, meu irmão, claro, era uma pessoa. Ele não veio na forma de homem. Ué. Né? Não comia. A pessoa pensa, né? Jesus, ó, no meio do... Não, irmão, Jesus é uma pessoa que caminhou, né? É igual essa divinização de Israel, né? A gente pensa que vai lá em Israel e vai voltar. Meu irmão, é uma cidade, é história e tal, mas é uma cidade como... É uma bênção, né? É uma cidade como outra qualquer. Pessoal, eu vou deixar para seguir, a gente vê numa inteireza melhor esse próximo, os slides para frente. Sim, ou seja, quando a gente diz que Deus não se arrepende é porque é na questão de que o homem não tenha produzido o que ele queria que o homem produzisse. É como se ele desse uma nova chance para o homem, Isso. É como se subisse dentro de Deus um sentimento de, entre aspas, né, de tristeza o fato de o homem não ter produzido o que ele produziu. Né? Então, para nós foi traduzido como arrependimento, mas não é uma tradução correta. Justamente isso que eu estou dizendo. Um sentimento de que Deus não tenha aprovado o que tenha acontecido. Entendeu? Não, é a tradução. Deus abençoe, pastor. Isso. Tá? Tem a chamada, pessoal.